Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina, pessoal. Já estamos agora na penúltima lição. Chegamos, né, pessoal? Quase na última, onde nós estamos estudando nessa série as 3 mensagens do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar a parte 2 sobre o selo de Deus, né, e o sinal da besta, né? Mais uma vez essa enigmática mensagem. Espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio. Se você não assistiu a parte 1, então antes de assistir a parte 2, acesse aqui a parte 1. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado aí pela sua companhia. Hoje nós teremos a participação aqui do Alexandre e do Marcos. Eu também trago aqui aquela parte de perguntas para discussões na sexta-feira. E já estamos chegando a mostrar aqui para vocês, né? Na próxima série de 13 vídeos, onde nós vamos estudar aqui, vamos estudar o livro de Efésios. Então você aí que tenha costume, né, de seguir, né, o nosso manualzinho de estudo aqui, já vai atrás dele aí, se você não tiver sua assinatura, para que nós estejamos firmes aí na próxima série, onde nós vamos estudar sobre Efésios, beleza? Mas voltando aqui, pessoal, não esqueça, se você gostar desse conteúdo, está aí sempre envolvido estudando a Palavra de Deus, deixe sempre o seu curtir, se inscreva no canal, acione seu sininho para você receber os alertas e, claro, né, se tiver um tempinho aí, comente também nos comentários, que vai ser um prazer ler o seu comentário, saber da onde que você está acompanhando aqui o nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, então antes de nós entrarmos na nossa doxologia, no estudo propriamente dito aí do tema sobre o selo de Deus e o sinal da besta, vamos ter aquela sessão dos comentários. E também aproveito para lembrar que aqui embaixo você encontra aqui os links para a nossa série do Apocalipse, onde nós estudamos Apocalipse verso a verso. Também tem um link para você participar aqui dos grupos de WhatsApp, Família Entre Linhas 1 e 2. O pessoal discute sobre o assunto, né, da semana, troca literatura, é bem legal. Família Entre Linhas RP, um grupo lá de degladiação de irmãos, né, o que discute religião e política. Se você tiver estômago, entra nele também. Foi uma experiência social, né, do mestrado do Ricardo. E também nosso vídeo é capitulado, então você pode, né, acessar todas as partes aqui do vídeo, conforme o dia, conforme o gosto, conforme o tempo que você tem, beleza? Mas agora vamos então conferir aqui os comentários, né? Nós temos as Olimpíadas dos comentários, que lê os 3 primeiros lugares, né, que comentam. Nossos vídeos são lançados todos os sábados às 13 horas. E aqui no pódio nós temos a Silene Serral da Silva e Esmeralda Viana, minha sogra, e a Josefa Ascenso, né, as 3 primeiras a comentarem aqui, né, no nosso último vídeo, o 11º vídeo. Vamos lá então conferir os comentários de cada uma. Silene Serral da Silva, Stork, notificação chegou e eu já curti, já comentei e já compartilhei. Obrigado, Silene, aí, pelo carinho, pelo seu compartilhamento, isso é muito importante. Estamos a poucos inscritos do 10 mil, estamos chegando lá, esse ano a gente chega ainda. Amém, ela deixa aqui o coraçãozinho. Obrigado pelo carinho. Carinho também da Esmeralda Viana, minha sogrinha, que vai estar conosco aqui logo mais para comemorarmos o aniversário do meu filho Murilo, 8 aninhos. Demorou para chegar para mim, mas vamos estudar a lição e bom proveito para todo mundo. Um grande abraço e um bom restante aí de semana. A Josefa Ascenso, olá meninos, estou aqui na cidade Dutra, Interlagos, no nosso abençoado estudo das entrelinhas de hoje, né? Deus abençoe nossa família que está recebendo o estudo aqui da lição 12. Muito feliz por conseguir ver a chamada de vocês. Boa recuperação dessa gripe que está pegando todo mundo, né, Josefa? Muito obrigado pelo seu comentário. Um abraço aí para os irmãos adventistas e não adventistas que estudam a palavra de Deus aí de Interlagos, beleza? A Genésio Mioto, e ele deixa um comentário bem interessante, o Genésio, sobre o tema, né, da lição, sobre essa questão aí do selo de Deus, a marca da besta. Ele diz assim: Satanás sempre quis destruir o povo de Deus, começando lá com Adão, lá no Éden, depois de Apocalipse 12, esperando dar à luz a um filho para que ele pudesse tragar vivo. Mas, né, a igreja fugiu para o deserto, daí ele foi contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Só que não é Satanás, ele usa o povo para fazer o seu trabalho de levar os fiéis a transmitir os seus mandamentos ou seus infiéis, né? Deixa aqui o comentário e a reflexão
que realmente, né, nós temos que ter essa noção do grande conflito, inclusive o livro missionário, né, desse ano e de 2024, que nós estamos lendo e distribuindo. Regiane Alves, boa tarde, irmãos, já estou aqui acompanhando o estudo da semana. Deus seja louvado pela vida de vocês. Obrigado, Regiane, pelo seu comentário, obrigado pelo carinho, que Deus realmente seja louvado em nossas vidas. Margarida Mello, boa tarde, irmãos e queridos meninos do Entre Linhas. Ela deixa aqui um abraço então, Margarida Mello, pelo seu comentário. A Paty Santos também deixa o comentário. Desisto de competir pelo ranking, né, Paty? É impossível. Não é não, Paty, é que o pessoal é ágil, né? Tem que ficar lá atualizando às 13 horas lá, quando atualizar, vai lá e já comenta. Lições fortes da Bíblia. Olá, meus amigos, irmãos. Logo, logo estaremos juntos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? Maranata, o Senhor logo vem, se Deus quiser, porque esse mundo, misericórdia, a gente tem lampejos de alegria, né? Mas se formos parar para pensar, quanta tristeza, quanta miséria, quanta violência. A TV em casa já nem ligamos mais, né? Porque não tem como ligar uma TV nesses jornais, não tem como. É só hino, é só YouTube, é só coisas assim que você possa escolher. Porque é só relatório do diabo de manhã, de tarde, de noite, né? Não dá pra ficar cuidando disso. A Marlene Boelli, boa tarde, meus irmãos, né? Olha nós aqui para uma lição. Deus abençoe essa equipe maravilhosa. Deus abençoe sua vida também, Marlene. Obrigado por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo aqui e comentado. Isso ajuda, sabe, o conteúdo a crescer dentro da plataforma. Lidiane Bergocchi. Olá, meus irmãos. Que pena que estamos chegando ao fim desse estudo maravilhoso, mas feliz por aprender em todos os vídeos com vocês. Grande abraço, né? Um grande abraço para você, Lidiane. Ficamos felizes que o conteúdo, né, publicado aqui no Entre Linhas tem servido para você aprender cada vez mais, fixar o que a gente já sabe, né, aprender coisinhas novas, ter novas perspectivas, às vezes, sobre o mesmo assunto que nós já conhecemos, né? Obrigado aí, Lidiane Bergocchi. Valdenice Mártires Cerqueira, de Presidente Prudente, São Paulo, sempre está aqui, Valdenice, deixando a marquinha dela. Cheguei atrasada, bem atrasada, na corrida para o pódio, mas não para o estudo da lição 11, que é importante para o conhecimento da palavra de Deus. Obrigado, queridos pastores, Lúcio, Alexandre, Marcos, André e Ricardo. Hashtag Volta Ricardo. E ela deixa aqui o hashtag CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Valdenice Mártires Cerqueira. Um abraço para os irmãos aí de Presidente Prudente, em São Paulo, aqui no sulzinho de São Paulo. Adriana Kuhn, olá, queridos pastores virtuais, Lúcio, Alexandre e Marcos, excelentes comentários da lição, como sempre. Gratidão sempre a vocês que dedicam seu tempo para nos ajudar com o estudo da lição. Abençoado sábado e que Deus continue abençoando a todos. Hashtag, fui até as perguntas final do Lúcio, até o tchau de cada sábado mais inspirado. Hashtag, volta Ricardo, tá acabando as férias, mais 2 sábados. Se Deus quiser, em Efésios, Ricardo, estiver assistindo, volta aí, rapaz. Então, muito obrigado, realmente Deus é maravilhoso, né? E Deus tem cuidado da gente. O gostoso de compartilhar esse conteúdo é porque a gente precisa estudar, em primeiro lugar, né? E assim como a pregação, quem ganha é o pregador, né? E não só o ouvinte. Elizabeth Costa, feliz sábado, a lição está muito importante, precisamos guardar essa lição que trouxe muitos ensinamentos. Um abraço aí da Elizabeth Costa. Dilson Dias, olá pessoal abençoado que participa do estudo da lição do Entre Linhas. Ótima semana a todos, que Deus abençoe esse ministério e todos esses professores que nos ajudam a tirar as nossas dúvidas. Amém. Abraço aqui da IASD de Bandeira Branca e também da IASD de Jardim Emília, em Jacareí, São Paulo. 2 igrejas aqui representadas aqui no comentário do nosso amigo Dilson Dias. A igreja de Bandeira Branca e também do Jardim Emília, em Jacareí, São Paulo. Um abraço para todos os irmãos aí que acompanham esse vídeo aí em Jacareí, São Paulo. E se você caiu nesse vídeo e não sabe por quê, com certeza, e é de Jacareí, são esses irmãos aqui que estão assistindo e o YouTube está sugerindo, né, esse vídeo e você está assistindo. Espero que você que está assistindo a primeira vez goste aí do conteúdo. Edilza Nascimento, vídeo curtido, compartilhado, boa semana a todos, obrigado Edilza. O nosso querido irmão João Cavaca aqui no quadro Nos Comentários das Entrelinhas,
ele diz assim: louvado seja Deus pelo testemunho exposto. E ele comenta, né? No item 1 ele diz assim: o resultado das 3 mensagens de Apocalipse, o selo de Deus ou a marca da besta. E ele traz aqui toda a referência, discute, até que ele chega então na seção 2 sobre conclusões e questões, né? Tem o quadro agora nas reflexões com o irmão João Cavaco. Mas diz assim, em suma, ele começa: o último chamado que Deus faz, simbolizado nos 3 anjos que significam a instituição ou os crentes em Cristo, que tem o objetivo de salvar o ser humano na 1ª hora, através da divulgação do Evangelho. No essencial, essa chamada serve para que as pessoas tomem decisões eternas ou seladas e definitivas para viverem na eternidade com Cristo ou para se separarem definitivamente de Deus pela morte. Importa pôr as seguintes questões, e aí o irmão João Cavaco coloca aqui 3 questões. A primeira: sou sensível ao Evangelho e às mudanças nas minhas relações para com Deus, o próximo, o ambiente e o universo? Estou sensível? Segunda pergunta do irmão João Cavaco: perante as oportunidades dadas por Deus, falo ou dialogo com Cristo e permito que pelo Espírito Santo mude os meus estilos de vida à semelhança do exemplo de Jesus Cristo? Isso aqui é profundo, né? Que a gente permita que o Espírito Santo trabalhe para mudar o nosso estilo, mudar, né, o nosso ego, porque é o que eu sempre falo, o copo cheio nunca mais nada. Então a gente tem que sempre ser humilde, se achar meio cheio. 3. Sou sensível aos sinais que estão a acontecer no mundo, como o aumento das tragédias, das guerras, dos terremotos, das convulsões sociais, econômicas, sociais e políticas, que me levam mais a consultar a Bíblia? Irmão João Cavaco, peregrino aqui na IASD Central de Lisboa, Portugal, União Europeia dos Estados-nações em guerra até o dia D. Um abraço, irmão João Cavaco, muito obrigado pelo seu aprofundado comentário, né? O pessoal gosta, lê, curte, às vezes até dá tempo deles comentarem aqui. Continuando aqui ainda os comentários, Crispim Elcio: boa semana, nobres. Revendo uns arquivos, encontrei aqueles abençoados slides que vocês faziam. Deus abençoe. Vivi muitos anos sob os enganos de Satanás e creio que esses estudos vão levar muitos a serem libertos desses enganos. Sejam fortes e corajosos. O Senhor é com vocês. Aqui da IASE de Boa Vista, Joinville, Santa Catarina. O irmão Crispim Elcio, né, tá comentando, pessoal. Eu não falei lá nas introduções, até a gente parou porque a gente não tem mais aqueles slides, mas todos os slides que a gente já produziu nos vídeos anteriores, até porque a gente cita durante o vídeo, está aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá, vai ter lá slides. Você clica lá, tem os slides desde quando surgiu o canal, todas as temporadas, alguns slides mais úteis, outros simplesmente com a capa, mas fiquem à vontade, está lá publicamente na pasta aí num drive para vocês acessarem. Obrigado aí, irmão Crispim Elcio, né, por lembrar aí dos slides. Helena Saraiva, CCC, hashtag fui até o fim. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado, irmã Helena. Até a lição 12. Chegamos aqui na lição 12. Feliz semana, obrigado. Joivaldo Quirino, feliz semana para todos. Amo este tema. Já compartilhei. Isso aí, irmão Joivaldo. Também temos aqui o comentário da nossa querida irmã Sandra Bittar. Oi, meninos, e a todos aqui da grande família Entre Linhas. Tudo bem? Espero que sim. Estamos bem, né? Estamos aqui vivos, respirando sem ajuda de aparelhos, ainda meio fanhos, mas graças a Deus o organismo maravilhoso que Deus nos deu está aí lutando contra as bactérias, esses vírus e tudo mais. Obrigado. O frio está chegando, 18 a 23 graus aqui em Humaitá, no Rio de Janeiro, diz aqui a irmã Sandra Bittar. Muito boa lição. Poder aprofundar mais o entendimento sobre as 3 mensagens angélicas nos afastam das crendices e espero que auxilie a muitos irmãos que acreditam que a marca da besta possa ser a vacina, um chip, o domingo. É interessante ressaltar o antagonismo entre as ações de nosso Deus e o inimigo. Como sabemos, sentimos e testemunhamos, o amor de Deus é a força motriz para seus filhos. É o amor por Jesus que nos faz buscá-lo, comprometer-se, confiar, pois sabemos que Jesus é o nosso Criador, Redentor e Salvador. Razão do nosso viver. Já o inimigo mistura a verdade com a mentira, o santo com o profano, camufla o pecado, utiliza pessoas que você acredita serem boas para levá-lo para o caminho largo, para situações que de imediato você entende que são alegres, boas, mas só trará tristezas para você e para as pessoas que se preocupam com você. Em Apocalipse 14, do 9 ao 12,
temos a terceira mensagem: destaque para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E o sábado está no centro do conflito. Faz-se necessário entender o que é a marca da besta. Em Daniel 7, do 7 ao 8, apresenta a besta. O Apocalipse 13, do 5 ao 6, nos fornece mais dados para identificá-la. Ao estudar a palavra, encontramos várias características da besta, entre elas a blasfêmia, se colocar no lugar de Deus, perseguição aos cristãos, mudança nas leis de Deus. Enfim, o sábado é o selo de Deus, pois em Êxodo 20, 8 ao 11, temos: em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Vemos aí o poder criador de Deus demonstrando autoridade e domínio. Ao retirar o sábado da lei, o que ocorre? Deixamos de entender e acreditar no poder de Deus e passamos a aceitar o poder do homem ou da criatura. Temos então o domingo como a marca da besta. Ao longo da história da humanidade, desde Abel e Caim e até os dias de hoje e os últimos dias deste mundo, os que obedecem à lei de Deus e acreditam em Jesus como Salvador foram, são e serão perseguidos. Devemos perseverar e buscar sempre a Deus. Muito feliz, diz aqui a irmã Sandra Bittar, e muito agradecida com a oportunidade de estudar as Escrituras Sagradas com vocês. Hashtag fui até o final, hashtag volta Ricardo, Deus abençoe a todos. Obrigado, irmã Sandra Bittar, aí pelo seu comentário. Nós nos sentimos felizes em ter assim o prazer de toda sábado, toda lição, ler o seu comentário, o seu feedback, e como a mensagem de Deus ela vai permeando e tem outras perspectivas e você vem reforçando. É muito gostoso ter essa relação aqui com todos vocês. E o último comentário que está disponível para a leitura hoje, Marinalva Ferreira. Ei, irmã Marinalva! Oi, gente, passo só para deixar meu abraço, que Deus abençoe a todos. Marinalva Ferreira, lá de Astúrias, Espanha. Ela não colocou Marinalva, mas não confie na minha memória, ok? Que a bichinha é meio fraca, mas eu lembro que você está aí na Espanha. Espero que esteja indo por aí. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela companhia, obrigado pelos seus CCC, comentado, curtido, compartilhado. Mas vamos ao que interessa, vamos ao que edifica, Gostosa essa parte do comentário, mas o que edifica, o que preenche o coraçãozinho é a palavra de Deus e é nós continuarmos entendendo sobre esse selo de Deus e a marca da besta. Então, nesse momento, antes de estudarmos a palavra de Deus, busquemos a orientação daquele que trouxe a palavra até nós. Então, vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos agora, Pai, neste momento, todos os ouvintes, todos aqui os professores que vão passar aqui a lição, que vão trazer aqui as meditações, tudo que o Senhor já colocou em nossas mentes para falar, coloque também, ó Pai, nos ouvidos que vão ouvir e um coração aberto para entender um pouco mais sobre esse assunto, Senhor. Dai-nos esse sagrado entendimento e dai-nos no coração a vontade de compartilhar e, como foi comentado aqui, de levar essa luz para tirar muitos que hoje estão em trevas, em crendices, em coisas que não são da Tua palavra, Pai. Continue nos usando, continue nos aproximando cada vez mais de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Chega aí então, Alexandre, agora é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Fica aqui minha saudação a todos e todas vocês. É uma satisfação estarmos partilhando da lição da Escola Sabatina mais um dia. E agora, lição de número 12. Estamos rapidamente nos aproximando da última lição do trimestre. Na semana que vem, nós já teremos o término da nossa lição com o 13º sábado. E nessa lição de número 12, nós temos a parte 2, em que continuamos falando do selamento, o selo de Deus e a marca da besta, parte 2. Vocês vão acompanhar a lição de sábado, domingo, segunda comigo. Depois vocês seguem com Marcos André. Verso para memorizar da lição de sábado vem dizendo o seguinte: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse verso para memorizar ele vem apontando um cenário de perseguição, de sofrimento, de luta religiosa, e um cenário em que o povo de Deus sofre pela sua fidelidade. É interessante quando a gente pensa no cristianismo e compara o cristianismo com outras religiões. O cristianismo é uma religião que não oferece promessa de sucesso, ou de vida, ou de bem-estar nessa terra.
mas ele oferece a promessa do desconforto, da perseguição e do sofrimento. Se você está no cristianismo, saiba que você adora a um Deus que foi crucificado. E se o Deus do cristianismo foi crucificado, os fiéis do cristianismo igualmente atraem o ódio desse mundo caído sobre si. Disse Jesus, no mundo, nessa vida, passareis por aflição, no mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo Jesus também é vitorioso sobre o mundo, sobre o pecado, e oferece para nós, mesmo em meio a sofrimentos, uma promessa de redenção e de salvação. O texto de sábado ele vem apontando aqui, na lição de sábado, momentos em que os cristãos foram perseguidos por causa da sua fé. Traz ali o exemplo dos valdenses, povo perseguido na região dos Alpes, ali no norte da Itália, fronteira com a Suíça. Os valdenses foram primeiros reformadores, pregavam um retorno a um cristianismo mais puro, eram muito apegados à verdade e foram perseguidos pelos poderes políticos e religiosos da época por causa disso. Eu vejo no exemplo dos valdenses, um símbolo de como a Igreja Católica, durante o período final da Idade Média, perseguiu setores do cristianismo. Principalmente aqueles setores que faziam a denúncia dos seus problemas, dos seus crimes. A gente está falando de um período em que a igreja pregava a salvação pelas indulgências, vendia o perdão dos pecados, corria muito forte na Europa a corrupção da igreja por meio da venda de relíquias, relíquias falsas, inclusive, adoração a relíquias. A igreja passava por um problema sério de corrupção que levou, inclusive, à construção da Reforma Protestante. Mas, como adventistas, nós temos uma armadilha que precisamos evitar. A armadilha de transformar a Igreja Católica no malvado e os protestantes nos bonzinhos. E nós muitas vezes nos aproximamos, dos protestantes. É certo que nós estamos mais próximos em termos de doutrina e de ideias dos protestantes do que dos católicos. Mas isso não significa que as igrejas protestantes, ao longo do tempo, não tenham cometido também abusos igualmente. E como historiador, agora a gente precisa ter honestidade ao analisar esse período. Se ocorreram perseguições aos valdenses por parte dos católicos, é certo que ocorreram também perseguições de luteranos contra, por exemplo, católicos. Durante o processo de reforma protestante, na região onde hoje é a Alemanha, protestantes luteranos invadiam mosteiros e executavam padres a sangue frio. Existem relatos da época que contam de padres que foram martirizados por protestantes, tendo sua pele arrancada e sal lançado sobre suas feridas. Quando a gente olha para a Inglaterra, mosteiros na Inglaterra foram arrasados. Padres foram executados, católicos foram perseguidos e assassinados durante o reinado do rei protestante anglicano Henrique VIII. Espera lá, eu estou falando então que os protestantes são maus e perversos e que toda reforma protestante deve ser jogada na lata do lixo? Não, por favor, não entendam mal. O que eu estou falando é que o ser humano em pecado é mau, é ímpio e produz maldade e impiedade. Os católicos cometerão crimes e abusos durante o período da Idade Média, final da Idade Média especialmente. Os reformadores protestantes cometeram crimes e abusos também. Não há unção sequer. Porém, há algo de muito bom na Reforma Protestante. O princípio do sola scriptura, por exemplo, o retorno ao texto sagrado, a ideia da justificação pela fé, a ideia da necessidade de transformar a prática cristã numa prática autêntica, genuína e afastada dos poderes políticos. A separação entre igreja e Estado. São princípios valiosíssimos que são trazidos pela Reforma Protestante. O trágico é que ao longo do processo,
as igrejas reformadas, elas também caíram nos erros do catolicismo. Se a Igreja Católica errou ao se associar com poderes políticos, com os reis da terra, as igrejas protestantes fizeram exatamente a mesma coisa. Seja na Alemanha, luterana, seja na Inglaterra, anglicana, nós podemos ver como as práticas abusivas e autoritárias e violentas e perseguidoras são consequência de uma associação entre poder religioso e poder político, que descaracteriza a virtude, a justiça e a retidão que a religião deveria ter. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, nós não falamos apenas da Babilônia, a antiga meretriz, a mulher de vermelho com um cálice, que representam um poder político religioso. Nós falamos também das suas filhas. Quando falamos nas lições anteriores de 3 animais imundos, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, a interpretação tradicional adventista entende que esses 3 espíritos seriam o espiritismo, o catolicismo e o protestantismo apostatado. Então, meus caros, é importante que ao analisar o processo narrado aqui no selamento e em Apocalipse, nós entendamos que o conjunto completo das igrejas cristãs está corrompido. Que o conjunto completo das igrejas cristãs e o cristianismo em geral se associou aos poderes políticos, corrompeu o certo e errado e exercerá o seu papel na perseguição aos santos, aos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso é seríssimo. Lembra, quando a gente fala do remanescente, a gente não fala de igreja. A gente fala de um povo. Lição de domingo fala da ferida mortal. E aí nós temos 3 textos. O texto de Apocalipse 13:5, o texto de Apocalipse 12, versículo 6, versículo 14, e o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Apocalipse 13, em geral, ali vai falar de uma besta que emerge do mar, fala que essa besta foi ferida de morte e fala que o dragão devolveu o poder para a besta, para que ela proferisse grandes coisas, que ela fizesse efeitos, que ela proferisse blasfêmias e para que ela enganasse as nações. A interpretação tradicional adventista associa esses períodos todos, narrados em Apocalipse 13, 12 e Daniel 7, a um mesmo período. E é muito interessante se a gente vai fazer o cálculo matemático. Essa besta que emerge do mar, que é ferida de morte, que recebe poder novamente, ela recebe poder por 42 meses. 42 meses, se a gente coloca cada mês como tendo 30 dias, que é o calendário associado para a época, nós chegamos a 1260 dias. Quando nós vamos para Apocalipse 12, e tem a cena da mulher no deserto, essa mulher vestida de branco, essa mulher pura que representa a igreja verdadeira de Deus, ela permanece no deserto sendo alimentada por um período de 1260 dias, o que corresponderia aos 42 meses de 30 dias. Ao mesmo tempo, em Apocalipse 12 vai falar de tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo que também aparece lá em Daniel 7, versículo 25, como tempo, tempos e metade de um tempo. Ou 3 anos e meio. Tempo aqui é associado a ano, tempo, 1 ano, tempos, 2 anos e meio, 3 anos e meio. Se a gente pega 3 anos e meio de 360 dias, calendário mais comum para a época, nós chegamos também ao período de 1260 dias. Muito cálculo, né? Vamos simplificar isso? Tanto na interpretação tradicional adventista, tanto Apocalipse 13, Apocalipse 12 e Daniel 7, todos os textos da lição de domingo, eles apontariam para um mesmo período de tempo.
seriam textos diferentes, falando de uma mesma época, de um mesmo recorte temporal. Lá em Apocalipse 13, 12 e em Daniel 7, fala de um período em que o povo de Deus seria perseguido. Existem muitas nuances no texto. Eu não vou separar nosso tempo aqui ou investi-lo para que a gente entenda cada nuance de cada um dos textos. Nós já temos um estudo completo de Apocalipse para vocês fazerem isso e temos também um estudo de Daniel completo para vocês fazerem isso. É só retornar para as playlists que nós já estudamos. O que é muito significativo aqui? Que o povo de Deus seria perseguido. Primeira questão. O povo de Deus seria perseguido pelo poder do diabo, utilizando-se de poderes políticos e religiosos humanos. Então existe aqui uma associação de poderes satânicos e humanos para perseguir o povo de Deus. Mas é significativo demais também que durante esse período de 1260 dias, ou 1260 anos, o povo de Deus seria alimentado, sustentado e protegido pelo Espírito de Deus. Quer dizer, sobrará e sobraria um remanescente. Quando nós vamos para a história tentar entender de quando até quando dura esse período de 1260 dias, nós entramos numa seara um tanto quanto complicada. Por quê? O processo de cálculo desses dias, desses anos, ele geralmente foi feito de forma contrária. Então, existe um viés de quem constrói a interpretação do texto bíblico. Quando, em 1798, o general Berthier, general francês, invade Roma, prende o Papa e leva esse Papa preso, como os poderes perseguidores eram associados pela interpretação protestante à Igreja Católica, os estudiosos de profecia entenderam que se tratava aqui da ferida mortal descrita tanto em Apocalipse quanto em Daniel. A partir daí, era só você pegar 1798 e descontar 1260 anos. E chegaria lá ao ano de 538. Por isso, o ano de 538 se tornou um marco essencial. Cabia agora aos estudiosos de profecia entenderem o que aconteceu por volta de 538. E aí falam do decreto de Justiniano, em que o imperador romano do Oriente, Justiniano, reconhece o poder do bispo de Roma como sendo o poder do representante de Deus na terra e do líder de toda a cristandade. A partir de 538, se conta então 1260, chega em 1798, pronto, temos o período dos 1260 dias. Qual é o problema? Essa linha interpretativa ela é construída de uma forma perigosa. Você já tem o evento final de cumprimento, está convicto disso, que a ferida de morte acontece em 1798, conta retroativamente até 538 e encontra ali algum evento que corresponda. O problema é que o decreto de Justiniano, tão falado, e que é trazido no texto da lição, ele não foi assinado em 538, mas ele foi assinado em 533. É um documento em que Justiniano reconhece a autoridade do bispo de Roma. Isso cria, como representante da cristandade, como chefe da cristandade, isso cria um dilema. Se o ponto inicial da profecia é 533, o ponto final da profecia não será 1798. Portanto, a ferida de morte não seria a prisão do Papa. Se o ponto final da profecia é 1798 e a ferida de morte é a prisão do Papa, então o ponto inicial da profecia não pode ser o decreto de Justiniano, porque o decreto de Justiniano aconteceu em 533.
Percebe como a gente tem um quebra-cabeça na mão? Mas a gente pode resolver ele de duas formas. Eu vou apresentar primeiro para vocês a forma mais consagrada, mais consolidada dentro da interpretação profética adventista. A interpretação profética adventista tradicional assume que o decreto de 533, o decreto de Justiniano, é de fato o marco inicial da profecia. Porém, esse decreto não pôde ser implementado porque Roma estava ocupada pelo reino ariano dos godos. Esse reino dos godos, ele não reconhecia a autoridade papal. E ele só foi derrotado no ano de 538, quando então o Papa pode tomar posse do trono de Roma, sem a influência, sem a força aí de um rei ariano que não reconhecia a autoridade do Papa. Então, o decreto ele é assinado em 533, mas ele só passa a ter aplicabilidade real quando o Papa se assenta no trono de Roma em 538. Então a Igreja Adventista, na sua interpretação tradicional, consegue resolver o problema. É o decreto de Justiniano de 533, que só é implementado em 538 e faz a contagem, chega a 1798. Encaixa tudo certinho, redondinho, sem problemas. Quando a gente vai para o livro de Daniel, as profecias de Daniel, tem ali uma cena em que 10 chifres, que são associados aos 10 reinos que invadem o Império Romano, 10 reinos que surgem da queda do Império Romano, em que desses 10 chifres, 3 precisam ser arrancados para que surja uma ponta pequena que profere palavras contra o Altíssimo, trata de mudar os tempos e a lei. Justamente o último reino ariano a ser derrotado seria o reino dos godos. Então a gente consegue casar essa interpretação com a interpretação de Daniel, dos 10 chifres e dos 3 que são arrancados, para que surja a ponta pequena. Então, essa interpretação aqui é uma interpretação bem consolidada, bem estruturada, muito funcional para a Igreja Adventista e é a interpretação predominante. Se você está com dificuldade em entender, e pode ser que você tenha caído aqui e começado a ver um monte de chifre, bicho e cálculo e data, uma recomendação que eu lhe dou: entre na nossa playlist do livro de Daniel. Nós temos o livro de Daniel estudado verso a verso, uma playlist do nosso canal. Vai lá, assista e você vai ver essa profecia mais esmiuçada, trabalhada com detalhezinhos. Vai ser legal, você vai aprender bastante, eu espero. Mas lembra que eu falei que ia apresentar uma outra interpretação possível? A outra interpretação, ela esquece, ela desconsidera o ano de 538. E ela pega o ano de 533, de fato, o decreto de Justiniano. Se a gente conta 1260 anos a partir do ano 533, nós chegamos ao ano de 1793. E o que está acontecendo em 1793? Queridos irmãos, em 1793 está acontecendo a Revolução Francesa e está se passando pelo período do terror jacobino, o governo dos jacobinos. Durante o governo dos jacobinos na França, aconteceu uma profunda perseguição às instituições religiosas, sejam mosteiros, sejam igrejas protestantes, sejam igrejas católicas. Todas as igrejas foram atacadas de alguma forma durante esse período, porque todas essas igrejas estavam extremamente entrelaçadas, agarradas com o poder da monarquia absolutista, dos reis absolutistas franceses. Existia um casamento entre igreja e Estado, entre política e religião. Esse casamento era tão forte que durante muitos períodos os governantes da França, embora houvessem reis, os governantes da França eram de fato religiosos, como por exemplo o cardeal Richelieu. A Revolução Francesa, e em especial o período de governo dos jacobinos, foi um período em que aconteceu a separação entre igreja e Estado. Ao ser separada da força política, as autoridades religiosas perderam o seu trono, perderam o seu domínio. Esse processo,
que começa lá em 1793, ele tem o seu ápice, talvez, em 1798, quando a autoridade religiosa máxima da cristandade é presa pelo general Berthier, general francês. O que a gente percebe aqui? Embora o processo de subida do poder papal ao trono culmine em 538, ele se iniciou em 533. Igualmente, embora o período de queda da força política religiosa ele culmine em 1798 com a prisão do Papa, ele começa em 1793. Os processos, eles não precisam ser, pelo menos para minha compreensão, fechadinhos na data exata. Quando a gente olha o período, a gente pode pegar 533, 538, 1793, 1798 e entender de uma forma muito rica como o período estendido de 1793 a 1798 representa a separação entre igreja e Estado e a perda da força política militar que a igreja tinha até então. Da mesma forma, o período que vai de 533 a 538, ele representa a subida da religião ao trono político, com toda a corrupção que é consequência disso. A mistura dos poderes religiosos com os reis da terra, ela está tão bem descrita quando a gente vê a descrição da meretriz Babilônia no livro de Apocalipse. Aponta ali como é pernicioso a mistura entre igreja e religião. E aí, gente, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. A Igreja Católica não foi a única a se deitar com os reis da terra. Cada uma das suas filhas, de um cristianismo corrupto, fez e seguiu pelo mesmo caminho. Vamos chegar na lição agora de segunda-feira, a apostasia. Nesse texto de segunda-feira, a gente vai para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3, 4, 9 e depois 12. Vamos entender o contexto. O apóstolo Paulo aqui está falando da vinda do Senhor. E ele fala que antes da vinda do Senhor deveria acontecer alguma coisa. É preciso que antes venha a apostasia, o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe contra tudo que se chama Deus, aquele que se assentará como Deus no templo, aquele que quer parecer Deus, aquele que no versículo 12, de 9 a 12, ele exerce sinais e poder por meio do poder de Satanás, ele produz engano, ele leva as pessoas ao erro e aponta para um julgamento em que serão julgados todos os que não creem na vida, não creram na vida. Que vida, gente? Cristo Jesus. Quando a gente olha para o poder, a gente precisa entender que esse poder aqui é a fusão dos poderes políticos e poderes religiosos. Mas quem conduz esse processo é o diabo. Quem bate palma quando igreja e Estado, quando política e religião dão as mãos, quem bate palma é o diabo, porque isso serve para exercer engano. Todos os poderes ao longo do tempo que perseguem pessoas pela sua religião, pela sua fé, que oprimem, que violentam, que abusam, são poderes que se assentam no poder de Satanás, se assentam na apostasia e no filho da perdição. Aquele que odeia tudo que é de fato Deus e que pretende ocupar o trono de Deus, ocupar o lugar de Deus. Sempre que um religioso se acha no poder de julgar, ele está advogando para si o poder de Deus. Sempre que um religioso dá as mãos ao Estado e quer fazer leis para controlar os outros e para impor a sua fé aos outros, ele está usando o poder do diabo e ele está se assentando no trono que deveria ser apenas de Deus. Quero finalizar
com o texto do último parágrafo da lição de segunda, que eu acho que sintetiza bem a ideia. A profecia descreve um sistema religioso que fez concessões em relação à palavra de Deus. Substituiu o evangelho por tradições humanas e se afastou da verdade bíblica. Fez isso por quê, gente? Porque ao se afastar da verdade bíblica ganhava poder político, que estava mais preocupado com o poder dessa terra e dessa vida do que com a vida vindoura, com a terra superior, com a terra vindoura, com a nova terra. Essas profecias são dadas por um Deus de amor, a fim de preparar um povo para a vinda de Jesus. Elas reprovam as organizações religiosas apóstatas, que se afastaram das Escrituras, embora não necessariamente as pessoas que estão nelas. Nossa mensagem é sobre um sistema que tem enganado milhões. Embora enganadas, essas pessoas são amadas por Cristo. Por isso, devemos tratá-las com amor. E aí, gente, por que eu falei tanto dos protestantes? Não se trata aqui de sair olhando placa de igreja. Não se trata aqui de sair olhando placa de igreja procurando essa é apóstata, essa não é, essa vai para o céu, essa não vai, essa é católica, essa vai para o inferno, essa é protestante, essa vai para o céu, essa aqui, sim, não se trata disso. Se trata da gente identificar um chamado no livro de Apocalipse, que está relacionado às 3 mensagens angélicas. Caiu a grande Babilônia, a mãe das meretrizes. E sai dela, povo meu, para não serdes participantes. O juízo será derramado. Não tem um que se salva. Não tem uma igreja que se salva. O que a gente tem que fazer como cristãos agora? Deixar todas as denominações, deixar todas as igrejas? Não. A gente precisa construir um espaço. A gente precisa construir uma igreja. Uma igreja firmada na ideia do assim diz o Senhor. Uma igreja que não mistura política e religião. Uma igreja que não se deita com os reis da terra. Você já achou uma igreja assim? Eu espero que eu já tenha encontrado. Eu espero que eu já tenha encontrado. Se você já achou uma igreja assim, fica nela. Na sua igreja vocês não misturam política com religião? Na sua igreja vocês guardam os mandamentos de Deus? Inclusive o sábado? Na sua igreja vocês acreditam na salvação unicamente pela graça e pela fé em Jesus? Se você achou essa igreja, você achou um tesouro. Na sua igreja eles não chamam presidente nem vice-presidente para palestrar nos púlpitos, eu espero. Na sua igreja, os chefes de departamento não se assentam com deputados e vereadores e governadores? Se você achou essa igreja, você achou um tesouro. Eu espero que eu tenha encontrado. E se ela não está exatamente assim, eu espero que a gente faça a reforma que ela precisa ser feita. Foi uma satisfação passar esse tempo com vocês. Fica aqui meu abraço e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Mais uma vez é um privilégio poder estar aqui estudando com você para juntos nos aprofundarmos em mais um tema bíblico. Desde a semana passada nós temos falado a respeito da marca da besta. Esse é um tema certamente muito complexo das Escrituras, mas que nós podemos simplificar dizendo que é um sinal distintivo que haverá no tempo do fim para diferenciar aqueles que permanecem fiéis a Deus daqueles que finalmente sucumbiram às investidas de Satanás através dos seus instrumentos humanos ou institucionais. Dando continuidade ao estudo que você já começou aí com o Lúcio e com o Alexandre, nós vamos aqui para a parte de terça-feira, que traz o título A Estratégia Final de Satanás. E o autor ele começa o texto dizendo assim: pesquisas revelam uma profunda falta de confiança em instituições e governos. Então, as instituições, de uma maneira geral, e o governo é uma instituição governamental, tem sido prejudicado pela ganância, né? A corrupção acaba fazendo com que essas instituições elas percam a credibilidade. Dentre essas instituições estão também as instituições religiosas, que aos poucos vão sucumbindo também a essa negligência com a fidelidade, essa negligência
com o que é correto e acabam, portanto, perdendo a credibilidade publicamente. Então, o povo clama cada vez mais por uma figura na qual elas possam se apoiar, uma figura na qual elas possam confiar. E essa figura ela será oferecida no final dos tempos, quando todas as instituições, tanto religiosas quanto governamentais, elas estiverem se apoiando num governo mundial, numa figura que as represente de maneira mundial. E nós sabemos, né, que esse momento será um momento muito decisivo para o povo de Deus, porque nós estaremos aí enfrentando um alinhamento que não está voltado para o que é correto, não estará voltado para aquilo que Deus espera de nós. Em Apocalipse 17, dos versos 12 a 14, que o autor pede para lermos aqui, ele pergunta o seguinte: como João descreve as cenas finais da história da Terra? Que grande contraste observamos. E aí o autor chama atenção aqui para alguns tópicos que são destacados nesse texto. São 3 pontos importantes. Os poderes políticos têm um mesmo propósito, então eles estarão envolvidos em um mesmo propósito e por isso oferecem à besta a sua autoridade. E o segundo ponto que ele destaca aqui, que esse conglomerado ele lutará contra Jesus, ou lutará contra o Cordeiro, como diz ali no texto, né? E o terceiro é que Cristo e seus seguidores serão triunfantes, a besta perde e Jesus vence. Isso é a boa notícia do Apocalipse, né? Do livro do Apocalipse, e de toda a Bíblia de uma maneira geral, né? A vitória de Deus ela é relatada em toda a Bíblia. Aí o autor faz mais uma pergunta aqui, né? Você já se perguntou que estratégia o diabo pode usar para unir as nações? E ele apresenta aqui algumas descrições no passado, né, em que o Império Romano esteve voltado tanto para a guerra que acabou se enfraquecendo política e militarmente e precisou, então, para não sucumbir, se unir à igreja. A igreja fortaleceu o Império Romano e, apesar de não ter o mesmo poder político, né, Constantino passou a dominar através de outros meios, de meios religiosos, né? E essa instituição que aconteceu em torno de ceder um pouco, cada um cedendo um pouco para que houvesse ali uma união, a igreja acabou cedendo coisas importantes, cedendo aos mandamentos de Deus, né? E instituindo o domingo no lugar do sábado. Bom, o que acontece nesse contexto para que as pessoas possam, então, todas se unir dentro de um mesmo propósito? Se nós observarmos os acontecimentos recentes aqui no Brasil e no mundo de uma maneira geral, nós vemos que é muito fácil, quando o povo está amedrontado, quando as pessoas têm medo, elas acabam cedendo facilmente até mesmo aos seus direitos, né? Nós vimos aí uma pandemia mundial, as pessoas ficaram com medo de se contaminar e de morrer e abriram mão de direitos, como por exemplo de congregar em igrejas, abriram a mão de direitos como por exemplo de ir e vir, né? Então nós podemos observar que o medo ele é um catalisador muito importante para fazer com que as pessoas possam ceder a alguns direitos para poder obter algum tipo de segurança. Então, eu creio que o medo ele acaba no tempo final ele sendo uma ferramenta na mão de Satanás para amedrontar e para fazer com que as pessoas acabem sucumbindo aí a essas suas necessidades, as necessidades de Satanás, a necessidade de domínio, né? Aí o autor pergunta aqui no final: embora não saibamos detalhes sobre o que virá, como nos prepararmos para tudo isso? Então nós precisamos pensar que tudo pode fugir ao nosso controle. Nós podemos não ter controle mais sobre nada, sobre as nossas finanças, sobre o governo, nós podemos não ter mais controle sobre a nossa própria liberdade, mas nós devemos nos lembrar sempre que Deus não perde controle jamais. Deus estará no controle. E a palavra de Deus diz que o Cordeiro e aqueles que o seguem vencerão no final. Então nós precisamos estar preparados para esse momento, para que a nossa fé em Jesus ela seja uma fé real, uma fé prática, uma fé que realmente se manifeste em ações práticas, né?
Na quarta-feira temos a marca da besta. E aqui o autor nos pede para ler novamente Apocalipse 14, dos versos 9 a 12. E ali diz que, ele pergunta, né, onde é colocada a marca da besta, que é na testa e na mão, né? E ele pede para comparar com Deuteronômio capítulo 6, verso 8, e também capítulo 11, verso 18, que diz que a lei de Deus deve estar como sinal frontal entre os olhos e também nas suas mãos. Percebe que dentro desse contexto, né, a marca da besta ela é uma contrafação, ou ela vem para substituir a lei de Deus. Ela vem com o propósito de substituir a lei de Deus. Então a marca ela será posta onde deveria estar a lei de Deus, onde a lei de Deus deveria estar marcada. Esse é o selo, né, que Satanás pretende instituir. E aí o autor continua perguntando quais as duas características que distinguem o povo de Deus dos que recebem a marca da besta. Bom, ele citou aqui duas características, ele perguntou por duas características, mas eu vou apresentar três características que são reveladas em Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Quais são as características? São fidelidade a Deus, ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, a fé em Jesus, esses são os remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, outra característica também importante é a perseverança. Aqueles que se mantiverem fiéis até o fim serão salvos. Deus fala diversas vezes, né? A minha alma não tem prazer naquele que recuar, naquele que retroceder. E o autor fala aqui, né, então, que eles guardam os mandamentos de Deus e mantêm a sua fé em Jesus. Atuando por meio da besta do mar e da terra, o diabo tenta minar a autoridade de Deus, atacando o ponto central da adoração, ou seja, o sábado. Aqui eu discordo um pouco do autor em partes, porque o autor diz que o sábado ele é o ponto central da adoração. Na verdade, o objetivo de Satanás ao atacar o sábado é atacar a lei de Deus, porque a lei de Deus, sim, ela é ponto central na adoração. Se você pegar Apocalipse dos capítulos 12 a 14, você tem como tema central a adoração. Ali está dizendo assim, a quem você adora? A serpente, que usa seus instrumentos para requerer adoração, ou a Deus? E ele apresenta ali um diagnóstico da situação do mundo no tempo final para que nós possamos tomar a decisão de adorar somente a Deus. E o que tem a ver adoração com o mandamento? O que tem a ver obediência com adoração? Lá em Marcos, no capítulo 7, Jesus Cristo estava numa discussão com os fariseus e ele diz assim, em vão vocês me adoram, guardando mandamentos que são tradições de homem e ignorando os mandamentos de Deus. Então Jesus Cristo está dizendo assim, vocês estão usando tradições humanas para ignorar a lei de Deus. Voluntariamente vocês estão fazendo isso. Então vocês estão apresentando uma adoração que é vã. O que é uma adoração vã? É uma adoração que ela não é recebida por Deus, é uma adoração que é ao vento. Como Jesus não reconhece nenhuma outra autoridade, não reconhece ninguém mais que seja digno de adoração, então ele diz que a adoração daqueles que guardam mandamentos humanos é uma adoração ao vento, não é recebida no céu e, portanto, não é recebida por mais ninguém. Então, quando Satanás ataca o sábado, ele está atacando, na verdade, a lei de Deus. Tiago 2, capítulo 10, diz que quando você quebra um dos mandamentos de Deus, você está quebrando toda a lei. E quando nós quebramos a lei de Deus, então nós não apresentamos a Ele adoração. E se a adoração não é direcionada a Ele, Satanás usurpa essa adoração para si mesmo, né? E aqui o autor diz que a testa é um símbolo da mente, ou seja, da nossa razão, da nossa consciência, e a mão é um símbolo das nossas ações, daquilo que nós praticamos, né? E ele continua dizendo aqui que um dia serão aprovadas leis anulando a liberdade religiosa. Os que são fiéis à Bíblia e guardam o sábado como a Bíblia determina. E aí tem um texto de O Grande Conflito que diz que os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem. E o desprezo à autoridade e tudo mais serão acusados por isso de deslealdade ao governo e ao bem-estar da sociedade de uma maneira geral. Aí o autor diz aqui que a mudança do sábado para o domingo é um sinal
da autoridade da besta, né? E isso é dito pela própria Igreja Católica, né, nas suas literaturas, que ela, pela sua própria autoridade, fez essa mudança, porque não há realmente embasamento bíblico para essa mudança. As religiões cristãs, de uma maneira geral, elas não pregam publicamente a guarda do domingo. No entanto, no seu rol de doutrinas encontra-se lá, se você pegar os livros das igrejas, os livros de doutrinas, lá está dizendo claramente que o domingo ele substituiu o sábado, né? E aí o autor fala aqui que no futuro, numa crise internacional, o mundo enfrentará uma transformação política, social, religiosa e moral radical, em que a observância do domingo será imposta e em seguida se tornará a marca da besta. Então, o domingo hoje não é a marca da besta. Quando que o domingo se torna a marca da besta? Quando ele foi instituído como um sinal, como uma lei, e aqueles que desobedecerem estarão sendo punidos. Então isso é nesse momento que o domingo será a marca da besta. Então não vamos sair por aí dizendo, você guarda o domingo e não o sábado, você tem a marca da besta. Não, ninguém tem ainda, porque a marca não existe ainda, simplesmente por isso, né? A Bíblia não diz como tudo vai acontecer, mas apresenta um esboço que mostra o clímax do conflito, e se dará em torno da adoração, ou ao Criador do sábado, ou à besta, né? Aí tem uma pergunta aqui no final, né, no rodapé. A humanidade sempre esteve dividida entre os adoradores de Deus e de Satanás. Por que não pode haver meio termo? Como podemos saber de que lado estamos? Por que não pode haver meio termo? O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, que ou você obedece a Deus ou você é escravo do pecado, ou seja, escravo de Satanás, né? E então não há meio termo quanto a isso. E como podemos saber de que lado nós estamos? Apocalipse 14, verso 12. Se nós perseverarmos na fé em Jesus e guardarmos os seus mandamentos, nós estamos do lado de Deus, né? E aí, na quinta-feira, o teste do sábado. O autor apresenta aqui algumas falas que foram ditas ao longo da história, né? Ele fala especificamente de uma fala do Papa Bento XVI, que foi dita a 15 mil pessoas, falando sobre a santidade do domingo, sobre a importância de guardar o domingo como um dia da família, como um dia de descanso de uma maneira geral, né? Nós não podemos esquecer também das questões climáticas. Eu observei durante o lockdown, durante aquele período mais forte aí do lockdown, que em torno de 50 a 60 dias eles começaram a falar sobre a mudança no clima. Eles começaram a falar, olha, os rios estão mais limpos, o ar está menos poluído, então o lockdown ele trouxe benefícios, né? Se nós pegarmos os 50 ou 60 dias, né, esse período mais ou menos que saíram essas reportagens, né, nós não precisamos ficar 50 dias parados consecutivamente, porque se nós pararmos 50 dias por ano, e são 52 semanas, portanto 52 domingos por ano, nós estaríamos fazendo um benefício também para a natureza. E a natureza tem sido aí motivo de discussão nas agendas de uma maneira geral do mundo, né? Então o dia de descanso é algo real, as leis serão aprovadas. Aqueles que seguirem a Bíblia e guardarem o sábado serão rotulados como inimigos dos melhores interesses da sociedade, ou seja, da natureza, da família e de tudo mais, né? E o autor aqui chama atenção para um versículo lá de Isaías, no capítulo 8, verso 16, guardem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Então a lei é apresentada como um selo de Deus, né? E ele chama aqui a atenção para Êxodo 20, verso 8 a 10, e pergunta que elementos de um selo bíblico encontramos no mandamento do sábado, e em que o mandamento do sábado é diferente dos demais. E ele apresenta aqui, né, que no mandamento do sábado nós encontramos as características que vinham no selo real, aquele selo que lacrava uma correspondência, por exemplo, que era o nome do dono do selo, né, da autoridade que usava o selo, também
o cargo que ele ocupava e o seu domínio. Quais são essas características que nós encontramos no sábado? O sábado, no mandamento do sábado, diz lá, o Senhor teu Deus, ele dá nome ao proprietário do selo, né? Que fez, ou seja, dá o cargo dele de criador, os céus e a terra e tudo que neles há, que é a sua área de domínio. Outra diferença que eu sempre destaco aqui a respeito do sábado, né, que é o sábado ele não é requerido como uma instituição social. Né? Ninguém pergunta para você assim, olha, se você não guardar o sábado, você não é um bom cidadão. Se você não guardar o sábado, você não é um bom marido. Se você não guardar o sábado, você não é um bom funcionário. Ninguém fala sobre isso, né? Então, isso não é um requerimento social. Aqueles que guardam o sábado não é porque eles estão seguindo normas sociais, é porque eles realmente obedecem ao mandamento de Deus. Todos os outros mandamentos podem ser guardados apenas como norma social. O sábado não. O sábado ele é distintivo nesse sentido também. Além de ser, de apresentar essas características bíblicas, né, do selo de Deus, ele também é distintivo nesse sentido. E aí o autor continua aqui dizendo, né, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus são apresentados em Apocalipse no capítulo 14 como sendo os santos fiéis dos últimos dias que não receberam a marca da besta. E dentre os mandamentos de Deus nós encontramos também o sábado. E eu, para encerrar aqui, eu gostaria de dizer que existe uma característica comum entre a marca da besta e o selo da aprovação de Deus. É o fato de que ambos são instituídos de maneira gradual. Satanás ele tem utilizado os seus instrumentos desde a antiguidade para poder colocar na mente das pessoas, no coração das pessoas e também na mão das pessoas a sua marca. E finalmente utilizará também aí impondo através das leis. Por outro lado, Deus também nos dá as suas leis e as suas leis elas são implantadas no nosso coração de maneira gradual. Nós, pelo relacionamento que desenvolvemos com Deus, nós vamos aos poucos aprendendo a obedecê-lo. Ninguém obedece a Deus de um momento para o outro, ninguém toma a decisão simplesmente de obedecer a Deus. Isso é fruto de um relacionamento que nós desenvolvemos com Deus. Isso é muito importante sabermos que muitas vezes nós ficamos olhando para os sinais, esperando o momento em que devemos ser fiéis a Deus. Muita gente acha que quando a marca da besta for instituída como uma lei, a partir daquele momento a pessoa vai fazer um concerto com Deus e vai ser fiel como deveria ter sido a vida inteira. Isso não é verdade. Se você pudesse tomar a decisão de ser fiel a Deus em um momento, você poderia tomar essa decisão agora, mas não é assim. Nós não conseguimos tomar a decisão e simplesmente cumpri-la. Nós precisamos de um relacionamento com Deus para que aos poucos nós comecemos a desenvolver o caráter de Deus em nós, o Espírito Santo comece a fazer a obra que precisa ser feita e a fidelidade, então, ela vai se desenvolvendo, a fé em Deus vai se desenvolvendo até o momento em que nós estejamos prontos, até mesmo para encarar um decreto de morte. Hoje, no momento em que nós estamos em desenvolvimento e aqueles que não passam por essa fase de desenvolvimento, eles podem ter muita dificuldade quando o decreto chegar, mesmo sabendo o que está acontecendo. Então, que Deus nos abençoe, que esse relacionamento se aprofunde cada vez mais. É com esse objetivo que nós estamos aqui semanalmente, trazendo conteúdo para que a nossa fé seja desenvolvida, para que a nossa esperança se fortaleça e principalmente para que a graça de Jesus possa nos cobrir. Eu termino aqui essa minha participação e você fica agora com o Lúcio com as perguntas finais. Um abraço e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Marcos firme e forte aí, já com o cenário, né, aqui do Entre Linhas. Valeu, Alexandre, também, sempre pontual, sempre trazendo um vídeo, né? Eu sou fã desses caras, com certeza nos ajuda aí a entender um pouquinho mais. Bom, pessoal, vamos agora, né? Eu sou responsável aqui então pelas perguntas para consideração, as perguntas de sexta-feira. Hoje são duas perguntas também bastante interessantes sobre o tema que nós estudamos, né? Sobre o selo de Deus, o sinal da besta. E aí a primeira pergunta diz assim: na expectativa dos eventos finais, por que devemos evitar o fanatismo, marcação de datas e especulações além do que foi revelado por Deus?
Quais foram os resultados quando eventos esperados não ocorreram quando e como as pessoas previram? Bom, irmãos, a palavra de Deus sempre falou, né? E infelizmente os irmãos de 1844 também acabaram, né, muito motivados, animados pela verdade que estava descobrindo, tanta verdade revelada, né? E acabou não se atentando a essa questão. A data ninguém sabe. Nós não devemos marcar datas. E existe uma questão, vou trazer uma pequena entrelinha, né? Ao estudar esse tema, me lembrou de uma questão que eu aprendi recentemente sobre o viés de confirmação e a polarização de grupo. São dois fenômenos psicológicos, né, que tentam explicar um pouquinho sobre essa questão do viés de confirmação, que é quando um grupo que tem uma certa crença, quando ele é deparado com algumas evidências que contradizem as crenças deles, eles reafirmam ainda mais. E muitas vezes nós podemos ser acusados de termos esse viés de confirmação. É uma teoria que eu nem sabia que existia, eu trago aqui nas entrelinhas. E a gente pode ser realmente, e isso até vai acontecer, esse viés de confirmação, né, permita-me afirmar, ele vai acontecer. Por quê? Porque a gente vai falar que Jesus vai voltar, e o mundo vai se organizar, como a gente está estudando aí, né? O mundo vai se organizar, a paz, né, vai se dar, nós estudamos, né, na lição, não me lembro agora de segunda ou quarta, mas vai dar a mão para o papado, vai dar a mão para o espiritismo, e aí, né, nós teremos aí essa tríplice aliança dos três poderes aí que forma praticamente a imagem da besta. E nós sabemos que o próprio Satanás vai imitar, né, a volta de Cristo. E nós vamos ver, né, o pessoal vai falar, tá vendo, Jesus veio aqui, ó, desse jeito, não é do jeito que vocês pensaram. E aí a gente vai passar pelo fenômeno psicológico de viés de confirmação, porque a gente vai falar assim, não, você tá louco? Agora sim que eu creio mais que Jesus vai voltar. Aí todo mundo vai falar assim, tá vendo? Esse grupo está com viés de confirmação. Eles estão reforçando as crenças porque foram deparados com teorias que refutaram, acabou. Eles estavam esperando Jesus, Jesus veio, eles estão falando que não é Jesus. Então assim, porque não é do jeito que eles falaram. Então, irmãos, se preparem para serem acusados, né, como viés, pelo fenômeno psicológico viés de confirmação. E é interessante isso. Mas nós não devemos, né, assim, até pergunta aqui, quais foram os resultados quando os eventos esperados não ocorreram e como as pessoas, né, previram? Os resultados, como sempre, vai ser sempre desanimador. Por isso que a gente, na verdade, a gente não tem que fazer um trabalho de futurologia, né, falar que vai acontecer desse jeito. Nós temos sim as pistas, temos muitas coisas. Às vezes até a gente fala, né, nossa, olha a guerra aí, né, mas lembre-se que teve guerra no Iraque, teve muitas guerras. O meu coração almeja que Jesus volte o mais rápido possível. Mas eu acho que, no meu sentimento, a terra está madura para a colheita. Mas Deus sabe que ainda falta o evangelho ser pregado por muitos vizinhos meus, que eu ainda, né, às vezes não tenho coragem. Foi falado sobre a questão da perseguição, até a irmã Sandra Bittar, né, e o irmão João Cavaco comentaram sobre a questão que vai ser perseguido e que Satanás persegue. Eu estou achando que a nossa igreja está muito amigávelzinha, a gente não está nem incomodando muita gente, não estamos sendo perseguidos, porque talvez a gente não esteja incomodando mesmo, a gente não está falando, né, da verdade, a gente está até muitas vezes, eu vejo a igreja podando, né, certas arestas da mensagem para que ela não seja tão agressiva. Irmãos, que Deus nos dê muita sabedoria nesses últimos dias, porque é a verdade, é o Ados, né? Assim diz o Senhor, que eu já citei lá uns vídeos anteriores. Para que a gente não precise ser fanático, não precise ser catastrófico, mas que a gente abrace as pessoas e dê a ela luz. Porque as pessoas hoje elas estão nas trevas, né? E elas vão para qualquer coisa aí que aparecer, elas estão indo, porque realmente o vazio na vida delas está muito grande. Então que a gente possa, na verdade, nessa expectativa dos eventos finais, seguirmos firmes, com muita certeza da palavra de Deus, né? Porque nós estamos preparados para ver Jesus a qualquer momento, mas que a gente também ajude, né, essas pessoas, que a gente ajude a guiá-las, né, para que elas também sintam essa fé, tenham essa esperança maior que nós temos e estejam preparados aqui para ter o selo de Deus, né, e não a marca da besta em sua mente. E a segunda pergunta diz assim: como responder aos que dizem que o enredo bíblico sobre a marca da besta e a perseguição parece impossível, dado o estado atual do mundo? Por que esse raciocínio é insensato, considerando as mudanças rápidas que ocorrem no mundo? Essa pergunta, irmãos, ela foi feita pelo autor aqui da lição
Mas como nós sabemos, né, a lição da escola sabatina, ela é feita alguns anos antes, né? Eu não sei precisar, mas acho que 4 anos antes. Então, assim, essa lição, né, ela foi preparada aproximadamente em 2019, né? Provavelmente nem tinha passado a pandemia. Então, quando essa pergunta foi feita, né, como responder a essas coisas, dado a atual situação do mundo, eu falo 2018, 2019, prosperidade econômica, né, todo mundo bolsa, investimento, não sei o quê. Aí vem a pandemia, bluff, né, faz aquela bagunça no mundo. Então nós já temos, né, a resposta a essa pergunta. A gente simplesmente deixa as pessoas e fala assim, olha o que já aconteceu. Né? E vai acontecer, mas a Bíblia diz que é como dores do parto, né? E só quem já é pai ou quem já é mãe sabe como é a dor do parto, né? Que tem um reloginho lá, começa uma contração, daqui a pouco uma por hora, daqui a pouco uma a cada meia hora, uma daqui a cada 15 minutos, uma daqui a cada 5 minutos, e aquela dor até que nasce, né, o bem-aventurado. Então é assim que vai ser, né? Eu não sei se nós, nessa analogia, eu não sei se as dores do parto já estão aí nos 5, 10 minutos, eu não sei realmente, porque quando você acha que o mundo chegou numa situação irreversível, ele consegue cavucar e ir mais a fundo, descer mais ainda na questão moral, na questão espiritual. Mas, né, as mudanças são rápidas. E a gente, né, que já passou pela pandemia, a gente viu que, menos de um ano, o mundo inteiro vira de cabeça para o alto, né? Então, a gente que está nessa segurança econômica, né, todos os caminhoneiros trabalhando, os navios transportando as mercadorias, aí parece aquela situação, né, que está normal. Mas nós sabemos que espiritualmente o mundo só tem caminhado, né, para o engano, e o engano vai se fortalecer. E como tem se fortalecido, né? É só você, não tem nem como assistir mais Netflix, não tem como assistir mais nada. Porque nada mais reforça nenhum fundamento que Deus traz a nós. Geralmente é refutando todos os mandamentos, refutando todos os comportamentos que Deus chega e prova, vai por aqui que aqui eu garanto, aqui eu já não garanto. Mas é isso, pessoal, né? Muito obrigado aí, espero que as considerações tenham ajudado vocês aqui nas 2 perguntas. E mais do que isso, né? Como toda lição vem trazendo, como toda mensagem, que nós sejamos arautos do Rei, sabe? Essas lições estão ajudando a gente a refletir isso. A gente sabe tanto, e eu conheço irmãos que sabem o triplo do que eu sei, mas o que a gente está fazendo com todo esse conhecimento? Então, estamos aqui gravando vídeo, compartilhando com todo mundo, para que mais pessoas se apaixonem por essa mensagem, por essa verdade, e descubram que a todo tempo a verdade esteve aqui, debaixo dos nossos narizes, né, lá numa prateleira no Salmo 91, que seja, né, ou Salmo 93, não importa, mas a verdade de Deus sempre está lá. Só faltava o Espírito Santo, né, e a própria pessoa autorizar o Espírito Santo a dar entendimento. Beleza? Vamos encerrar então, pessoal, com uma oração, assim como nós começamos, gratos a Deus por tanto conhecimento, por tanta clareza na sua palavra. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deixastes tanta luz iluminando a Tua palavra, missionários, pessoas, né? O Adventismo chegou no Brasil, foi por causa de alguém no coração saiu do seu conforto, saiu da sua comodidade e transpôs barreiras e veio pregar o Evangelho. E aqui, Pai, agora aqui em Campo Mourão, já vamos comemorar 80 anos do Adventismo. Obrigado porque o Senhor coloca nos nossos corações essa vontade de compartilhar a verdade. Ajude-nos, ó Pai, não nos deixe acomodar, não, principalmente nesse finalzinho de tempo, nos ajude a falar mais do Teu amor, falar mais da Tua palavra, para que mais pessoas sejam seladas pelo Teu selo, ó Pai. Humildemente lhe clamamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nos vemos então no último vídeo dessa série sobre as 3 mensagens do Apocalipse, aonde nós vamos falar sobre iluminados com a glória de Deus. Que sejamos que nem Moisés, andamos tanto na presença de Deus que ao sair estejamos iluminados pela glória de Deus. Então, até lá, fiquem em paz. Tchau, tchau, pessoal.